já teve dificuldade para engravidar? Você já fez fertilização in vitro? Por quais cirurgias você já passou? Essas são algumas das perguntas que sempre recebo quando falo sobre maternidade. Mas antes, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber atualizações toda semana. Para responder essas perguntas, deixa eu voltar lá do início. Quando eu era criança, eu sempre tive vontade de ser mãe. Eu falava para meus pais que quando eu crescesse eu ia ser mamãe e ia ter muitos filhos. Com 23 anos de idade, eu fui numa consulta ginecológica, de rotina mesmo, sabe? Mas daí eu descobri que no meu ovário direito tinha um tumor gigantesco, era o tamanho de uma laranja. E era grande mesmo, porque depois que eu fiz a cirurgia, o doutor colocou num potinho de plástico daqueles que eu conseguia ver, sabe? Nesse momento, quando o doutor descobriu que o meu teratoma já estava bem grande, naquela época eu precisei fazer tipo uma corte cesárea mesmo. Cortou como se fosse uma cesariana e teve que retirar meu ovário direito inteiro, ou seja, meu ovário faleceu do lado direito. Como vocês sabem, a mulher tem dois ovários, ovário direito, ovário esquerdo e tem o útero, sabe? E ainda eu tinha meu ovário esquerdo. Então eu estava ovulando normalmente, achei que nunca mais passaria por isso, fiquei de 30 dias de repouso, foi bem dolorido, sabe? Mas como já tinha passado, eu achei que nunca mais ia acontecer isso, então eu estava bem, repousei 30 dias, fiquei tranquila. Mas, infelizmente, após 2 anos, eu descobri outro teratoma, um outro tumor, um tumor no meu ovário esquerdo. Eu ainda não tinha filhos e estava morando já junto com o meu atual marido, que na época estava só de união estável. Eu fiquei sem chão, fiquei desesperada. Achei que ia perder a minha oportunidade de ser mãe, porque precisamos dos ovários para ovular. Achei que ia perder a oportunidade de ser mãe. Por que estava acontecendo isso comigo? Eu não entendia o porquê. Eu chorei muito essa época. Porque como já tinha tirado o meu ovário direito, eu achei que ia simplesmente tirar o meu ovário esquerdo e acabou-se. Não teria mais chance de fecundar para poder ter filho futuramente. Eu precisei muito do apoio do meu marido e também precisei muito do apoio da minha família. Essa minha médica ginecologista, que eu ia de rotina, indicou um médico especialista em fertilização in vitro. E esse médico de fertilização in vitro indicou outro médico que era especialista em videolaparoscopia, que você não precisa cortar aqui abaixo como cesárea, sabe? Era aplicando fazia só 3 furos no caso, que era se não me engano era 2 pinças e uma câmera pelo umbigo. Então, esse tipo de cirurgia era minimamente invasiva, ou seja, não ia ter aquele corte que nem a cesárea e a recuperação era bem mais rápida. E nessa conversa com os 3 médicos especialistas, decidimos que primeiro, faríamos a fertilização in vitro para guardar alguns óvulos meus antes de realizar a cirurgia laparoscopia para retirar esse tumorzinho que tinha no meu ovário esquerdo. Mas eu perguntei, como assim guardar meus óvulos? Eles falaram que se acaso houvesse a falência do meu ovário esquerdo, já teria guardado, congelado, meus óvulos, só por precaução, não porque eu tinha infertilidade ou porque eu tinha dificuldade de engravidar. Por precaução, eu precisei fazer sim a fertilização in vitro. Eu nunca imaginei que ia fazer uma fertilização in vitro. Vocês sabem o que é isso? É um método que você aplica hormônios. Você injeta hormônios na sua própria barriga para poder ovular maior quantidade de óvulo que você puder gerar, para você pegar esses óvulos e conseguir congelar e guardar.
Então eu precisava manter essa seringa de hormônio para aplicar na minha própria barriga. Só que tinha um problema, essas seringas, esses hormônios tinha que manter numa temperatura baixa, ou seja, tinha que manter um gelinho. Então eu carregava e tinha horário certinho para você aplicar. Então eu carregava dentro de um isoporzinho, cheio de gelo assim. Eu precisava levar isso para o trabalho junto comigo. E eu ia de ônibus, biarticulado, lá em Curitiba. Então imagina a cena de eu carregando aqui o isopor, com a minha seringa, com meus hormônios, para poder aplicar lá no trabalho. No começo foi bem difícil aplicar essa seringa sozinha, porque é complicado, né? Injeção, agulha na sua própria barriga, não era muito grande, era fininha. Então eu mesma pegava e aplicava as injeções na minha barriga. Era a primeira vez que isso estava acontecendo comigo. Nunca tinha passado por essa experiência. Sim, gastamos toda a nossa economia. Naquela época não era muito. E também recorremos à família para ajudar com o custo para fazer esse procedimento. E nessa fertilização in vitro, como eu não tinha infertilidade nem dificuldade para engravidar, eu produzi um monte de óvulos. O médico até brincou comigo que dava para formar um time de futebol, sabe? Deu muitos óvulos. Guardados e congelados, esses meus óvulos, eu pude realizar então a cirurgia para a retirada desse teratoma, desse tumorzinho que eu tinha no meu ovário esquerdo. Foi totalmente diferente da minha primeira cirurgia, que foi de corte, né? Totalmente tranquilo. Não senti quase nada de dor. Como eu disse, era minimamente invasiva. Só fez furinho aqui nas laterais e o outro pelo umbigo, né? Mas a recuperação também foi super tranquila. Em menos de uma semana eu já tinha voltado a trabalhar, porque eu trabalhava sentada no computador na época. E após a alta, o médico disse que tinha recuperado o meu ovário esquerdo, que só tinha arrancado um pedaço do meu ovário esquerdo, mas que estava funcionando e que se eu tivesse preparada para ser mãe, que poderia tentar, poderia demorar um ano, ele disse. Então falei para o Ricardo, vamos tentar, porque esse é meu sonho e é isso que eu quero. Não importa se a gente tem condição financeira. Foi uma decisão pelo desejo de ser mãe. Eu acreditava que se a gente tivesse filhos, daríamos um jeito de podermos sustentar a criança, de dar amor. E o que importante era o amor que nós tínhamos, já pela criança que ainda não tínhamos, entende? Então, na primeira tentativa, no primeiro mês, engravidamos. Aí quando as pessoas perguntam pra mim, foi planejado a sua filha? Foi planejado, mas não foi. E nesse mesmo ano, eu decidi que ia casar também. Porque já tínhamos, naquela época, 11 anos de namoro. Estávamos de união estável, morando junto, e eu decidi que ia casar. Eu marquei a data, a melhor data possível, a mesma data do nosso namoro, a mesma data de tudo. Do nosso primeiro beijo, foi a mesma data de tudo, a melhor data. E tínhamos um ano para casarmos, planejarmos, arrumar dinheiro para casarmos. E não sei te explicar, mas nesse ano tudo foi acontecendo. Tudo. Foi incrível. Acabamos mudando de estado. Meu marido conseguiu um super emprego. Mudamos para outro estado. Eu estava grávida da Ellen. E com esse dinheiro conseguimos pagar as despesas da casa, o custo do casamento, da festa. Em 2014, a minha primeira filha nasceu, a minha filha Ellen. Foi incrível, foi maravilhoso. E nesse mesmo ano, casamos
na igreja, no cartório, tudo certinho. E a minha filha pôde entrar no altar comigo, ao meu lado, nos braços do meu pai. Foi uma emoção incrível, um sonho realizado. E a nossa segunda filha nasceu em 2016. Sempre foi meu sonho ter um irmã para a minha filha. Então, já que tinha parado de trabalhar, eu continuei trabalhando de home office, mesmo mudando de estado. Mas quando eu comecei a amamentar minha primeira filha, eu disse, como eu tinha horário das 8 às 6, eu disse, não vou trabalhar mais, porque eu quero me dedicar a esse tempo, sabe? Porque eu passei por esse sentimento de talvez não conseguir engravidar. Então, naquele momento eu queria dar prioridade de ter a nossa filha perto de mim. Por isso, eu e meu marido decidimos que eu iria parar de trabalhar naquele momento. Mesmo home office, eu parei de trabalhar. As duas têm menos de 2 anos de diferença de idade. E engravidei de forma natural, sem nenhum procedimento. Sim, fiz a minha fertilização in vitro, mas por precaução. Sim, passei por 5 cirurgias já, entre cesáreas e videolaparoscopia. E depois que elas nasceram, também eu tive que realizar outras videolaparoscopias para a retirada do teratoma. Todos deram certo, ainda estou com meu ovário esquerdo, graças a Deus. Também me importa muito por causa dos hormônios, que é muito importante para a mulher. Mas eu consegui ter as minhas 2 filhas, que essa é a maior preocupação de perder os óvulos ou os ovários. A maior preocupação é de tornar-se mãe, né? E assim também começou a minha jornada materna. Se você gosta desse conteúdo de maternidade, escrevi vários artigos sobre diversos assuntos lá no meu blog, site japamãe.com.